Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pela Rádio e TV Senado e que nos acompanham também pelas redes sociais, aos que nos visitam, sejam bem-vindos, que nos visitam aqui, estão nas galerias da casa, e toda a imprensa que está aqui. Senhor presidente, agradeço as palavras de carinho e, mais uma vez, parabenizo Vossa Excelência por ter sido um dos agraciados, ter ficado entre os 10 melhores senadores na votação do Congresso em Foco. Eu creio que isso é mais do que uma medida de justiça pelo trabalho que Vossa Excelência apresenta aqui. Senhor presidente, segunda-feira vai ser o Dia das Crianças. Dia 12, como todo mundo conhece e sabe, é comemorado o Dia das Crianças. Eu já contei essa história aqui, mas quero novamente relembrar. Eu nasci no sertão de Caicó, senador Paulo Paim, numa região muito pobre do Rio Grande do Norte. Ali na região de Caicó é considerado o município de Caicó e os municípios vizinhos como o sertão do Siridó. Aliás, uma região que, nesse momento, está padecendo com uma das maiores secas da história do Nordeste. Algumas pessoas estão indo ter que buscar água a 70 quilômetros de distância. E eu nasci justamente num período de muita seca, ali na década de 70, eu e meus irmãos, e ali havia naquela época uma mortalidade infantil imensa, muito grande. Minha avó, por exemplo, ela teve 23 filhos e desses 23, apenas 13 acabaram ficando, escapando, vamos dizer assim, devido à grande mortalidade infantil. E na minha casa também nós tivemos Medeiros, sem querer interromper, mas tem tudo a ver o seu pronunciamento com essa moçada que se encontra nas galerias. É um movimento, ação do Dia das Crianças, com funcionários do Senado. Hoje vão circular por aqui em torno de 150 crianças. Sejam todos bem-vindos, ele está fazendo um discurso homenageando a vocês, que é as crianças. Sejam muito bem-vindos. Mas, senador Paim, como eu lhe dizia agora há pouco, nasci justamente nessa região do Brasil tão seca e tão pobre. E, inclusive, dois dos meus 6 irmãos, ou dos meus 5 irmãos, acabaram falecendo devido à desnutrição infantil, que ali era imensa. A mortalidade infantil no Nordeste, na década de 70, era uma coisa gigantesca. Mas, justamente fazendo esse link com o Dia das Crianças, é disso que eu queria falar, do período da minha infância. Faltava tudo. Eu venho de uma família, e não falo isso para fazer cara de coitadinho, né, o perfil de coitadinho, mas dizer que da importância de uma infância com um lar estruturado, de um lar com carinho. Porque eu acho que era impossível ser mais pobre do que os meus pais eram. O Nordeste ali, as pessoas lutavam para ter alguma coisa para comer, e é tanto que a nossa família acabou indo para o Mato Grosso, buscando outras oportunidades e uma forma de fugir daquelas dificuldades. Mas eu queria ressaltar aqui a forma como foi a minha infância. Nesse Dia das Crianças, eu vejo que há uma corrida desenfreada pelo brinquedo mais caro, pelo brinquedo mais tecnológico. E eu me lembro que a gente, lá em casa, meu pai fazia brinquedos com ossos de cabra, com ossos de gado. E toda noite, o nordestino ele dorme em rede. Boa parte naquela época dormia em rede. Mas antes de dormir, minha mãe sempre contava uma história. De forma que a dificuldade financeira era muito grande, faltava tudo, mas uma coisa não faltava. Era aquela união familiar, aquele carinho. E isso eu guardo como se fosse hoje. As pequenas coisas que aconteceram. Eu me lembro que o único presente que eu me lembro de ter ganho foi um chapeuzinho, aquele chapeuzinho de couro. E
esse é o único presente que eu me lembro de ter ganho na vida, e não foi nem dos meus pais, porque eles não tinham condições. Mas isso não me traumatizou, não me deixou alijado por resto da vida. Porque uma coisa tinha, era o carinho dos pais. E isso foi, inclusive, motivo de muito choro depois, senador Paulo Paim, porque eu fui para o Mato Grosso, e aos 9 anos de idade, obviamente, na zona rural não tinha onde estudar, e um tio meu resolveu, passou visitando a casa dos meus pais, disse: olha, esse menino já com 9 anos, ele tem que estudar. Enfim, decidiram que eu tinha que estudar. Agora você imagine tirar uma criança de 9 anos de perto da mãe. Aqui, e ainda mais, o nordestino ele tem muito essa característica, tratar os filhos como uma galinha trata os pintinhos. A dificuldade é muito, mas reparte e vive tudo ali debaixo da asa. E eu, muito apegado, quando fui para a cidade, não tinha uma noite que não chorava, com saudade dos pais. Fui morar na casa dos tios também, a dificuldade também era grande. Mas pude estudar, acabei fazendo 2 faculdades, entrando depois em concurso para servidor público. Trabalhei por 20 anos na Polícia Rodoviária Federal. Bom, e o resto da história não interessa tanto, porque eu estou falando mesmo sobre a infância. O que eu quero frisar com isso é fazer um link com o discurso que Vossa Excelência fez aqui sobre os traumas da primeira infância. Porque, na verdade, às vezes as pessoas pensam que o que vai fazer um cidadão ter estruturas para enfrentar a vida depois é o quanto de brinquedo ele tenha na infância, o quanto de conforto ele tenha, o melhor videogame, ou talvez a melhor TV de plasma, ou qualquer tecnologia que seja, mas não é isso. Não é isso. Eu digo que com certeza de quem viveu. O que uma criança precisa é de um lar estruturado. O que uma criança precisa é de não ter estresse na sua vida. E não sou eu quem está dizendo. O senador Paim trouxe aqui estudos e eu quero complementá-los. No mês passado, através aqui do Senado, eu fui fazer um curso na Universidade de Harvard, senador Paim. Um curso sobre a primeiríssima infância. E ali, com a nata do Centro de Estudos Avançados de Harvard, médicos, neuros, pedagogos, os mais gabaritados profissionais, o top, vamos dizer assim, da cadeia alimentar da educação mundial. E eles chegaram, alguns anos atrás, a uma conclusão de que é o estresse crônico na primeira infância que acaba trazendo transtornos ao longo da vida dessa criança. E foi feito um estudo, senador Paim, muito interessante. E aqui cabe ressaltar, o que é primeira infância? Algumas pessoas não têm nem ideia do que seja, qual é o marco legal que divide, ou marco temporal que divide isso. Os estudiosos dizem que a primeira infância é do 0 a 6, a primeiríssima infância é do 0 a 6, e que o cérebro da criança, ele se estrutura nesse período. É quase como uma programação de um computador. Ou seja, as estruturas, a personalidade, o caráter, tudo é formado ali. Mas os estudiosos dizem que se nesse período esse processo não conseguir acontecer dentro de uma normalidade, essa criança fica com aprendizado comprometido, fica com a parte emocional comprometida e tem grandes possibilidades dela ser um adulto problemático. Eles chegaram a fazer um estudo e pegaram num espaço amostral de crianças em vulnerabilidade e fizeram 2 estudos paralelos, senhor presidente. Pegaram algumas crianças vindas de uma comunidade muito pobre, com situações de políticas públicas quase zero, saneamento muito ruim, saneamento básico ruim, e eles começaram a acompanhar, não com recursos financeiros, mas com políticas públicas. Fizeram acompanhamento dos 0 a 6 anos em alguns grupos, em um grupo, de forma que ia uma assistente social
toda semana, observar como é que estava a família, como é que estava a vida daquela criança, como é que ela estava indo na escola, enfim, acompanhando como estava a saúde emocional da criança, como estava o desenvolvimento da criança, se estava num local propício a muito estresse, porque quando se diz estresse, não é que a criança não vá ficar estressada, não é a criança chorou, já está estressada, está comprometida, não é isso. O que os estudiosos dizem é que se ela está num lar onde haja violência todos os dias, onde ela seja abusada, seja de que forma for, ou psicologicamente, ou sexualmente, enfim, é esse tipo de estresse que os estudiosos dizem que reiteradamente compromete o desenvolvimento da criança. Então, esse estudo foi feito e esse grupo de criança foi acompanhado dos 0 a 6 anos. E eles fazendo aquele acompanhamento de forma que a criança pudesse ter aquele desenvolvimento sem estresse, sem obstáculos. E um outro grupo também observado, mas eles não interagiram. O Estado não fez nada naquele grupo, simplesmente deixou a vida seguir. O certo é que eles acompanharam por 37 anos os dois grupos. E o gráfico que depois eles apresentaram é estarrecedor. Simplesmente parecia uma boca de jacaré. Aquele grupo que foi acompanhado e que monitorado com assistente social, com políticas públicas, eles tiveram melhor aprendizado, acabaram galgando melhores posições socialmente falando, teve índice muito pequeno de criminalidade, e eles fizeram todo um estudo desses dois grupos e chegaram à conclusão de que cada dólar investido no primeiro grupo significou uma economia de 7, porque com o outro grupo que não foi investido nada, eles acabaram tendo que gastar 7 dólares a mais. Ou seja, a conta é 1 para 7. Então, chegaram à conclusão de que o investimento na primeiríssima infância, ele é muito rentável para o Estado. Obviamente que não estamos falando aqui de uma questão monetária, mas como geralmente quem conduz a gestão do Estado conduz sob a ótica de quem paga a conta, ou seja, conduz sob a ótica do planejamento, do orçamento, então é bom que se ressalte esse dado de que investir na primeira infância é ganho para o Estado. Então, senhor presidente, fiz esse registro aqui para dizer que faremos também aqui no Senado Federal um grande debate sobre esse tema, sobre o tema da criança, sobre o tema do investimento na primeira infância, e inclusive, nesta casa, está para ser aprovado, espero que assim seja, o Marco Legal da Primeira Infância. Esse projeto nasceu justamente desse estudo desses profissionais lá na Universidade de Harvard, que a partir desse primeiro estudo que eles começaram a fazer, que aliás esse estudo que citei aqui não foi feito na Universidade de Harvard, foi feito por uma outra universidade, mas que foi todos esses profissionais começaram um trabalho ali em Harvard e começaram a ver que só havia uma forma de mudar esse quadro. Era convencer os gestores, os formuladores de políticas públicas para que pudessem mudar a situação do mundo. E eles fazem todo ano um curso na Universidade de Harvard chamando parlamentares e gestores do mundo inteiro, governadores, prefeitos, secretários de saúde, e tive a honra de participar desse curso. E a partir desses estudos, surgiu ali, por iniciativa do deputado Osmar Terra, e depois, posteriormente, e também com a parceria da fundação, uma fundação brasileira, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, do Luiz, da Isabela e de tantos outros que ombrearam essa luta e começaram a gestar ali um projeto de formar o Marco Legal da Primeira Infância. E foi então aprovado na Câmara dos Deputados esse projeto, caminhou aqui para casa, aqui para o Senado,
e está agora ali na Agenda Brasil, e que nós estamos, inclusive, conversando com o presidente Renan para que seja mandado em regime de urgência aqui para o plenário, até porque é um projeto que já está maduro para ser votado, porque ele foi discutido por mais de um ano lá na Câmara dos Deputados, foi discutido com audiência nos estados, então é um projeto que já passou pela Comissão de Educação, com a relatoria da senadora Fátima Bezerra, inclusive, então está maduro para ser votado aqui. E nós temos tido reuniões com o presidente Renan, porque é um projeto da maior importância e que, com certeza, vai mudar a forma como os estados, como os municípios e como a União encara as políticas para as crianças. Na verdade, hoje o que existe são políticas esparsas, políticas públicas que as crianças são atendidas de forma transversa, mas não existe um olhar ainda do Estado para essas crianças, para esses novos cidadãos, ou seja, não existe um olhar do Estado brasileiro, da União, para o futuro do Brasil. Porque se não investimos, se está provado cientificamente de que ao não cuidar, não regar essa plantinha no início da sua existência, ela fica comprometida depois, é certo que se não estamos olhando assim, estamos virando as costas para o futuro desse país. E falando sobre o Dia das Crianças, senhor presidente, este ano não será um ano tão bom quanto no ano passado. As associações comerciais preveem uma queda de 10% nas vendas, e eu estou falando aqui, estava falando justamente da primeiríssima infância, e falei que os brinquedos não é que fazem uma boa infância, mas as crianças também gostam de brinquedo. Eu disse que eles não são primordiais, não fazem parte de estruturar, mas isso não significa que as crianças não gostam de ganhar um brinquedo. E como eu estava falando, segundo os dados das associações comerciais, as contratações de mão de obra temporária, ao que tudo indica, serão bastante prejudicadas. Senador Medeiros, eu vou tomar liberdade. Por favor. Estamos recebendo aqui o senador Mozarildo, um grande senador da República, deu uma grande contribuição ao país e agora ele é secretário de governo de Roraima, respondendo aqui por Brasília. Então, ele estava comentando aqui, dizia, esse senador é bom, ele dizia para mim. Sim, é um jovem senador. Seja Ontem muito foi um dos premiados do Congresso Foca, eu estive com ele lá. Seja muito bem-vindo, senador Mozarildo. Já lhe assisti muito na TV Senado e visitei o seu estado recentemente, a bonita cidade de Boa Vista, que é uma cidade, senador Paim, que ela não é uma cidade vertical. Mas eu falei, olha, é incrível como você se sente bem quando chega ali. E pude ter a grata satisfação de caminhar ali pelas ruas, de ver aquele clima agradável, como as pessoas são receptivas, e de forma que é uma honra recebê-lo aqui, senador. Mas, senhor presidente, se levarmos em conta o desaquecimento de nossa economia, com perdão do eufemismo, essa realidade já estava contratada. Mas não é sobre isso que quero falar. Quero falar hoje sobre o real significado desse dia, sobre o significado do chamado Dia das Crianças. O vínculo entre a compra de presentes e o Dia das Crianças, como sabemos, e já repeti aqui hoje, é resultado de uma astuta manobra de marketing para turbinar as vendas de brinquedos e produtos infantis. Algumas empresas, ainda na década de 60, tiveram a brilhante ideia de estabelecer essa associação. Hoje em dia, é impossível desassociar o Dia das Crianças da compra de presentes. Isso não é só com o Dia das Crianças. Eu vou fazer aqui, nós estamos chegando a dezembro agora, também dissociar, é difícil desassociar hoje também o Natal da compra de presentes. Aliás, a figura de Cristo já praticamente desapareceu do Natal. Hoje, quando se pergunta para alguns o que representa o Natal para você, ele vai lembrar do presente e da ceia, e isso que aconteceu. Isso é o marketing que acaba fazendo isso. Mas, como disse, senhor presidente, hoje, pobre do pai ou da mãe que tentar convencer seus pequenos de que o Dia da Criança foi criado para que pudéssemos refletir sobre os direitos da criança.
como recomendo a ONU e a Unicef, e não para que eles pudessem ganhar presentes e brinquedos. É claro que as crianças têm o direito de ganhar presentes, afinal de contas, ser criança é brincar, e é brincando que ela domina as ferramentas necessárias para a vida adulta. Mas elas têm o direito a muito mais do que isso. E acaba de chegar aqui uma comitiva nas galerias do Senado. Com certeza, nosso presidente vai dar as boas-vindas. Sejam muito bem-vindos. A criança, como já disse, senhor presidente, é o pai dos homens. Se quisermos saber como será o Brasil daqui a 15 ou 20 anos, não é com os especialistas e futurólogos de plantão que devemos conversar. Não. Basta parar um pouco, respirar fundo e olhar para as nossas crianças. Basta parar e descobrir que tipo de escolas elas estão frequentando. Basta parar e descobrir que tipo de assistência médica elas estão recebendo. Basta parar e ver até onde se estende o braço forte do Estado no cumprimento do dever de proteção integral à infância. Se pararmos e olharmos para as nossas crianças, para esses milhões de brasileirinhos e brasileirinhas, o que veremos? Eu sei o que vejo, e devo dizer que a imagem a mim não me agrada, como disse Albert Einstein. Ou pelo menos, como dizem que ele disse, abro aspas, a palavra progresso não faz nenhum sentido enquanto ainda houver crianças infelizes. Fecho aspas. Boa vontade não falta. Não faltam declarações, convenções, estatutos e leis. Em 20 de novembro de 1959, a Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, adotou a Declaração dos Direitos da Criança, refletindo os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Em 1989, a Convenção sobre os Direitos da Criança, considerada a Carta Magna das Crianças, deu status legal a esses direitos e instituiu um instrumento jurídico considerado lei internacional, ratificado por 193 países. No Brasil, a Constituição de 1988 já ordenava que dessemos prioridade absoluta para as crianças. Seu artigo 227 diz que elas devem ter, e enfatiza a expressão, prioridade absoluta no que se refere ao direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além disso, o Estado também tem a obrigação de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. É isso que nos diz o texto constitucional. E aí vocês, de repente, me perguntam, tá, senador, mas você está defendendo aqui a criação de mais uma lei, já que essas todas, olha, porque se for cumprido o que está dizendo a Constituição, está perfeito. Mas é justamente para isso que nós temos que fazer aqui o marco legal, e eu explico. Algumas leis, algumas diretrizes foram colocadas na Constituição, alguns princípios, que precisam justamente serem regulamentados, para que tenha a eficácia, ao que se chama a mão longa do Estado, né? Para que chegue lá na ponta. E é justamente por isso que nós estamos lutando aqui, para especificar, para dizer o que tem que ser feito, o que cada secretário de educação, o que cada secretário lá no município ou no Estado tem que fazer, para que esse comando normativo da Constituição possa chegar aonde deve chegar. Para que não fique simplesmente com uma retórica, como uma coisa bonita e uma letra morta. No rastro do modelo da prioridade absoluta, surgiu em 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, a despeito de pequenas imperfeições, é um marco indiscutível no reconhecimento dos direitos da criança e do adolescente em nosso país. Em suma, já reconhecemos aqui e alhures que as crianças são sujeitos de direitos, que esses direitos são inalienáveis e que não é possível tratá-las de outra forma que não seja como prioridade absoluta na formulação e na execução das políticas públicas. Acredito que ninguém, em sã consciência, discordaria da ênfase que a legislação brasileira dá às crianças. Mas a pergunta que faço é, estaremos conseguindo transformar essa ênfase de papel em ênfase real, feita de ações?
Será que nossas crianças estão recebendo o tratamento que merecem, sem a qual não há esperança de um Brasil melhor daqui a 15, 20 anos? Como disse Nelson Mandela, e hoje faço questão de recorrer a alguns iluminados da história, porque muitas vezes pequenas frases dizem mais do que longos discursos. Pois então, como disse Mandela, e abro aspas, não há revelação mais aguda da alma de uma sociedade do que a forma como ela trata as suas crianças. Como estaremos tratando nossas crianças? Como estaremos revelando nossa alma? Uma das respostas a essa pergunta, e há muitas formas de respondê-la, apesar de só haver uma resposta honesta, uma das respostas a essa pergunta eu li recentemente em um artigo, senhor presidente, do senador Cristóvão Buarque, que foi um dos premiados ontem, para o jornal O Globo. O senador Cristóvão, nesse artigo, conta uma história de triste beleza. Beleza de ver como seria fácil nos transformarmos no país que queremos ser. E tristeza de constatar como tem sido difícil, politicamente falando, viabilizar um projeto que poderia transformar nosso destino em pouco mais de uma década. Há 10 anos, nos idos de 2005, o helicóptero Super Puma, de prefixo FAB 8740, da Presidência da República, senador Paim, fez um pouso forçado no interior do Pernambuco, próximo à cidade de Caruaru. Imaginem os senhores a festa que não fizeram as crianças do local. E aqui eu consigo imaginar um cenário, porque eu me lembro o estado em que fiquei na primeira vez que vi um carro, senador Paim. Era uma coisa do outro mundo, aquele motor funcionando, aquelas coisas vermelhas que eram as lanternas. Eu fiquei extasiado de ver aquela... Hoje em dia, se falar isso para uma criança, ele fala, que otário. Ele vai dizer isso. Está acostumado com isso. Mas para uma criança lá do interior do Nordeste, aquilo era uma maravilha. Ver aquela coisa andando, parecendo que está viva. Isso foi a forma que eu senti quando eu vi a primeira vez um automóvel. Agora imagine para as crianças, que eu creio seja a mesma realidade, lá do interior do Pernambuco, baixar de repente no seu quintal uma máquina, um helicóptero da FAB. Pois bem, mas a festa e a surpresa não paravam por aí. Imagine para a criança que tudo é novidade, e não é toda hora que ele pousa um helicóptero no quintal, mas a maior novidade ainda estava por vir, senador Paim, e veio quando do helicóptero desembarcou nada mais, nada menos que o presidente Lula e sua comitiva. Esse fato, talvez alguns se lembrem que foi um pouso forçado que o helicóptero oficial da Presidência da República fez esse pouso forçado. O fato ficou registrado em uma foto histórica. Do lado esquerdo de uma cerca de arame farpado, agachado e pensativo, está o presidente, e do outro dezenas de crianças, algumas sorridentes e outras desconfiadas. Naquele momento, e esses desconfiados eu quero fazer um parênteses, senador Paim. Menino de roça, não digo os de hoje, mas antigamente alguns de nós, quando via gente que chegava, a gente corria para se esconder. Ou no mato, se não desse para chegar, ou então se escondia atrás das portas e ficava olhando pelas frestas, desconfiado. Então imagina essas crianças aqui. Naquele momento, aquelas crianças tiveram sobre si os olhos do poder. Naquele momento, elas se tornaram visíveis para o Brasil. Isso aconteceu há uma década. E uma década, convenhamos, é muito tempo na vida de uma criança. Depois que crescemos, senador Paim, parece que as décadas passam na velocidade da luz. Mas, para uma criança, 10 anos é muito tempo. É o tempo que leva, senador Paim, para se transformar no adulto que será pelo resto de sua vida. Pois bem, o que o Brasil fez com aquelas crianças ao longo desses 10 anos? Em que o Brasil as transformou? O artigo do senador Cristóvão Buarque responde a essas perguntas de formas contundentes. Tassiana, que era uma das crianças, tinha 6 anos, deixou a escola aos 14 e engravidou aos 15. O seu irmão, conhecido como Cambiteiro, também deixou a escola e acabou assassinado. Rubinho, de 7 anos, não completou a 5ª série e hoje já tem filhos. O irmão dele,
que teria hoje 15 anos, já foi preso, jurado de morte, esfaqueado e acabou fugindo e desaparecendo. Jacques largou a escola com 13 anos. Jailson e Josivan não completaram a 4ª série. Nego não foi à escola e hoje já tem 2 filhos. A quem se perguntou o que o Brasil fez com aquelas crianças, essa é a resposta. Foi isso que o Brasil fez com aquelas crianças. Foi isso que nós fizemos. Às vezes, olhar para trás pode ser triste, mas o passado é o manual de instruções do futuro e temos a obrigação de interpretá-lo. O nascimento de uma criança, segundo dizem, é como uma mensagem de que Deus não perdeu as esperanças e de que Ele ainda não acredita nos homens, e de que Ele ainda acredita nos homens. Aquelas crianças, senhor presidente, nos oferecem hoje seus filhos, Tassiana, Rubinho, Nego e tantas outras ex-crianças do Brasil nos oferecem hoje, por meio de seus filhos, a oportunidade da redenção, a oportunidade, como dizia Saramago, de não nos envergonharmos das crianças que fomos. Dentro de 10 anos ou 15, quando olharmos para o dia de hoje, o que veremos, o que diremos, o que sentiremos? Tristeza? Vergonha? Desalento? Não há motivo. Não há razão ou justificativa para que os sentimentos não sejam de alegria, de orgulho e de esperança. Basta que, em nossas opiniões, palavras e votos, demos de fato prioridade absoluta às meninas e meninos do Brasil. Basta isso. E já me encaminho para a conclusão, senhor presidente. Os brinquedos nesse dia 12 de outubro, eu digo aos pais, são importantes. Senador Medeiros, fique à vontade para o seu pronunciamento, pelo tempo que for necessário. Obrigado, senhor presidente. Eu vou ainda num congresso em Alagoas, representando o Congresso e o Senado, num congresso dos aposentados e pensionistas de todo o Brasil, onde provavelmente o presidente Varley vai ser reeleito, mas o meu voo só sai a 1h, então fique tranquilo. Agradeço, senhor presidente. E queria dizer aos pais, na segunda-feira, é dia 12, dia das crianças, os brinquedos são importantes. Não deixem de dar, se puder dar, dê. Eu fui criança e sei o quanto isso é importante. Mas muito mais importante do que isso, é o carinho, é o apoio, é aquela coisa do filho saber, eu tenho a segurança, meu pai e minha mãe estão ali. Eu me lembro de uma música do Padre Zezinho, senador Paim, que ela dizia, aquela música Utopia dizia o seguinte: quando me lembro dos meus tempos de criança, que ao fim do dia, via meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado, 1 a 1 ele afagava. E perguntava, quem fizer estripulia, e mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. E por aí vai, é uma música linda. E no final ele diz, hoje se fala do discurso, do desquite e do divórcio, a música foi feita na época do desquite e do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Mas tantos filhos que moram em palácios, o que gostariam de um abraço e do carinho entre os seus pais. E por aí vai, é uma música linda, mas que a síntese é justamente isso que estamos falando. O que a criança precisa, na verdade, é de um lar saudável. As outras coisas se ajeitam. E aí, de repente, se diz, olha, mas vocês estão falando de leis, de marco legal. Não é muito o Estado se inferir nessas coisas? Não, o Estado pode fazer. Porque quando tem políticas públicas, o Estado tem como ajudar para que esse lar seja saudável. Porque o amor é forte, mas quando a necessidade é demais, corre o risco dele sair pela janela. Então, dia 12 é o dia, na verdade, do futuro do Brasil, senador Paim. E aqui fica esse desafio do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Presidência da República, das prefeituras, dos estados, de lutar para que esse futuro não fique comprometido. Muito obrigado, senhor presidente.